Já estamos de volta, recebendo aqui no Santiago Entrevista o prefeito Márcio Reinaldo, falando sobre a sua administração, falando um pouco sobre Sete Lagoas. A gente já falou um pouco aí de algumas coisas importantes, mas vamos dar sequência. Márcio, daqui a pouco eu vou passar uma relação aqui de obras que serão inauguradas ainda este mês. Mas eu queria voltar um pouquinho lá naquela obra que você falou da Cidade de Deus. Cidade de Deus, realmente, ela recebeu assim, uma nova infraestrutura, né? É uma transformação, virou outro bairro, né? É uma transformação, né? Nós tiramos toda aquela água que havia ali através de mangueiras, substituindo por uma rede adequada de água, esgoto, e adequamos todas aquelas ruas, vielas e avenidas que ali tinham de uma maneira definitiva. E um asfalto de primeiríssima qualidade que também 99% das ruas não havia asfalto. Então aquele descaso que houve, aquela perda de tempo que nós tivemos no passado, até por falta de recursos também, a gente teve a oportunidade de encaixar a Cidade de Deus dentro de um grande projeto financiado e realmente chegamos a um resultado que poucos bairros hoje de Sete Lagoas têm essa estrutura. Inclusive, se for pensar lá no futuro, com o desenvolvimento que está tendo para aquele lado da Iveco ali, com o Porto Seco, a Cidade de Deus vai ficar um bairro bem estratégico, né? Vai ser o principal bairro estratégico de Sete Lagoas. Porque nós temos, por exemplo, uma indústria chamada Ansia Motor que pode ficar ao lado. Nós temos as indústrias chinesas que podem estar chegando, que estariam ali. Nós temos o Porto Seco que está ali um pouco adiante. Então ali a Santa Felicidade, aquele bairro lá do Dona Silvia, Bougainville, são bairros que vão ter uma transformação significativa ao longo do tempo aí. Porque todo o processo industrial tendente é para aquela região. Com certeza. Agora, recentemente nós tivemos uma grande discussão aqui sobre aquela obra lá do Quite, né? Sim. A questão dos moradores. Queria que você falasse, explicasse, né, para o nosso telespectador, porque realmente aquilo ali foi um negócio, como se diz, negócio do outro mundo, né? Aquela encrenca que alguns moradores... Ali... Quer dizer, o cara vai ganhar uma casa nova, registrada... Não, ali foi mais abuso de algumas pessoas. Tem um vereador ou dois aí que quiseram fazer tempestade em copo d'água. Inclusive botando temor em quem não devia pôr. Porque o projeto inicial previa tirar muita gente e fazer mais de 200 casas. Com o correr do tempo e nessa administração, já que o projeto ficou aí paralisado 4 anos, porque estava em contrato suspensivo pela Caixa, por denúncias e procedimentos que não foram aceitos, então nós resolvemos primeiro administrativamente todo o caso. E depois fizemos uma adequação, já que havia recurso liberado e disponível na conta, nós propusemos ao Ministério tentar maximizar o uso desse dinheiro. E o que nós achamos dentro de um projeto foi eliminar ou passar com uma avenida num local que tinha 57 casas. Ou seja, corrigiríamos um beco, que era uma rua, e que essa rua foi invadida. E as casas foram ali construídas, em vez de passar 2 carros, só se passava um. E lá na frente tinha uma ponte que toda a definição da rua partia daquela ponte. Então via-se claramente a invasão do cidadão dentro de uma área pública. No outro era uma área verde, onde nós tínhamos um brejo, uma área bastante complexa, e que precisávamos, de fato, realocar as pessoas.
Então nós tínhamos aí 4 milhões e pouco para tocar isso. Então fizemos uma licitação com 2,5 milhões nós fazemos a obra. Bom, 1,5 milhão não dá para fazer 57K, nós precisaríamos de mais 2 ou 3 milhões. Mas esses 2 ou 3 milhões tinha lá na conta da Caixa do Ministério, decorrente do saldo aplicado dessa conta. Então, depois de algumas demarches, o Ministério nos liberou esse dinheiro para construir as casas. Então, uma verba de 4,5 foi para 6,5, 7 milhões. Então, fizemos a licitação das casas recentemente. Mas aí veio uma resposta. Ó, esse projeto encerra em final de novembro, início de dezembro. O que não tiver feito tem que acabar, não vai ser feito mais. Então, nós tivemos que usar uma certa velocidade de ação para resolver o problema. E aí aproveitaram alguns vereadores que tinham informação de que Dona Maria ia sair, Dona não sei quem ia sair, para fazer onda e fazer um fuzuê. Enquanto isso, nós trabalhávamos com aquelas famílias estratégicas, que era que nós precisávamos mesmo. Para você, nós vamos garantir o terreno. Nós vamos garantir o terreno lá no Jardim dos Piqui, vamos construir a casa. E isso será feito. Então, fizeram um barulho, o pessoal reclamou, gente que não tinha nada com isso entrou no meio, achando que ia ser prejudicado, ia ser mudado. E, enquanto isso, lá no bairro Quarte, nós entrávamos com as máquinas asfaltando as ruas. E já fazendo com que a casa do cidadão tivesse mais valia, tivesse mais valor. Então o cidadão já não queria sair dali mais. Mas daqueles que estavam prejudicando o trajeto natural de uma rua ou avenida, esse já estava achando ruim. Mas mesmo assim nós conseguimos convencê-los. E mesmo depois de convencido, os caras ainda queriam fazer a tempestade. Que vai a questão também do aluguel social, né? O aluguel social que nós estamos assumindo e pagando. Ou seja, nós estamos com a tranquilidade, com a consciência tranquila, o cidadão está recebendo adiantado. Quer dizer, ele já sai, já vai para uma casa que ele escolheu, né, e depois vai receber uma casa com escritura. E aqui eu quero agradecer muito a alguns vereadores que participaram positivamente da coisa. É o Renato Gomes, que inclusive ajudou muito nesse particular, inclusive facilitando até a realocação dessas pessoas, arrumando casa para alugar. É o Ismael e o João Evangelista. Esses aqui tiveram de uma maneira positiva. Ajudaram muito, viu? Enquanto outros vereadores iam lá só para fazer fofoca. Ó, vocês não saiam, tem que reagir, tem que coisa. Como se eles tivessem algum poder de ação ou realidade mais significativa. Atrapalharam, mas não resolveram. Graças a Deus a coisa resolveu agora, né? E está tudo acontecendo. Mas, final de semana, você inaugura a principal obra do seu governo. É uma satisfação, né? Uma alegria, né? Olha, é um baita desafio, viu? É uma obra cara, uma obra pesada, uma obra desafiante, que vai revolucionar o sistema de água de Sete Lagoas, que vai nos tirar das dependências do lençol freático aqui da cidade, que está com seu tempo limitado. Hoje nós tiramos 24 horas, pegamos um poço artesiano e tiramos água dele 24 horas ininterruptamente, sem feriado, sem domingo, sem nada, é direto. E são mais de 100. E cerca de 30, 20, tem mais de 70% da água.
Então você veja que Mas ia chegar uma hora que não ia aguentar mais. não, já não estava aguentando. Nós, em 2013, tivemos que pegar Poço Artesiano, que tinha 80 metros de profundidade aqui na região do Mucuri, no centro da cidade, e aprofundar para 250 metros. Se for só aprofundar, tudo bem, mas você tinha 2 cavernas abaixo, caverna seca. Tivemos que encamisar todos esses poços. Ou seja, é um método muito caro, muito desafiante, temeroso e que nos preocupa. Então, nós, para manter o mesmo nível de água, tivemos que sair de uma profundidade de 80 metros para 250. Com isso, a gente vê a dificuldade que a cidade está montada. Quando me falaram, vamos trazer uma indústria de bebida refrigerante aqui para Sete Lagoas, com mais cerveja, lá de Petrópolis, eu falei, olha, por favor, nós não temos condição. O nosso lençol freático não suporta. Então, com essa água que nós vamos buscar de superfície do Rio das Velhas, que era um sonho, desde o período do Alberto Moura, desde o período do Dr. Afrânio, que falava nessa obra, e falava assim, olha, Sete Lagoas só vai ter jeito e só vai crescer devidamente o dia que tiver água de superfície. Água de poço artesiano é um limitador. Eu ouvi dele. Como ouvi do Cessé, como ouvi do Sérgio Emílio, como ouvi do Leone, como ouvi de todos que já passaram na prefeitura. E realmente a gente teve a chance, no governo Lula, exatamente com aquele ministro Márcio Fortes, vindo aqui em Sete Lagoas, nos colocar num patamar para receber essa estação, ou esse sistema de água do Rio das Velhas. E naquela ocasião nós assinamos, eu como deputado, o Leone como prefeito, um contrato com o Ministério da cidade para conseguirmos isso. Mas não era tudo dinheiro a fundo perdido do governo. Tinha uma parte que era fundo perdido, tinha uma outra parte que era financiamento do BNDES. O que era contrato de fundo perdido, o governo Leone começou e o governo Maroca adiantou. O que era avanço no BNDES, custou-se muito a decidir para começar. Na época sonhava-se ainda com os poços artesianos mais distantes, lá em Venceslau Braz. Mas quando nós fomos furar poço artesiano em Venceslau Braz, também imaginando que ele pudesse ser uma salvação daquela dificuldade dos 80 metros de profundidade para 250, nós vimos que a água lá era muito ferruginosa, inclusive, e muito problemática. E também não tinha aquela vazão imaginada. Então vejam como o assunto é complicado, é difícil, é sério, e realmente, graças a Deus, hoje nós já temos água na estação de tratamento de água. E Márcio, eu queria que você explicasse também, porque o processo não foi tão simples, né? Que vocês tiveram que readequar, buscar mais, né, mais recursos, teve a questão da eletricidade, quer dizer, foi sim. Um processo e tanto. Não, e uma vez o processo iniciado e já em andamento, nós tínhamos no projeto básico algumas hipóteses que não confirmaram. Por exemplo, a energia elétrica para movimentar todos os motores previstos no projeto, achava-se que ia pegar energia elétrica lá em Baldim e lá em Funilândia, das redes de Baldim e Funilândia, lá no Rio das Velhas, a quase 30 e poucos quilômetros aqui de Sete Lagoas. Aí viu-se que a energia ali não era suficiente. A demanda de Funilândia mais Baldim já absorvia quase que uma grande parte da sua oferta, não podendo deslocar para isso. Nós íamos ter um pane no abastecimento. Então veio a necessidade de um novo projeto, buscar água lá em Jaboticatá, buscar energia
lá em Jaboticatuba e fazer uma subestação lá para o Rio das Velhas. Que na verdade virou outro processo. Virou outro projeto e que ficava mais de 30 milhões. E de onde ia sair? Corremos aos ministérios. Corremos a CEMIG. Não tinha jeito. Tinha que ser por conta do município. Então o município teve que assumir esse gasto. O município teve que ter apoio do Estado, que ainda no período Alberto Pinto Coelho definiu uma parcela disso. Então veja, tivemos aí uma série de situações que não foram fáceis. Então o Estado nos aportou aí um apoio através das ações que ele tem lá na CEMIG. E então foram mais de 20 e tantos milhões, mas o município teve que entrar com 10 milhões assim, sem ter o dinheiro previsto. Nós tivemos que criar condições para ele sair. Então são essas dificuldades que o SAI também não tinha poupança para isso. Então nós estamos levando isso a ferro e fogo. O total ficou mais ou menos quanto a obra? Olha, a obra está hoje em 175 milhões. Até agora, cravado na contabilidade, são 175 milhões. Ainda tem discussões sobre correção de contrato do período Maroca, que deve dar aí uns 6 a 8 milhões. Então, são essas coisas que ainda tem para se ajustar. Mas eu só vou ver esse fato depois que tudo tiver equacionado, resolvido, toda a obra testada, etc. Márcio, muito se discute qual que é a previsão para liquidar esse valor desses 100 e poucos milhões. Como que nós, cidadãos, vamos pagar? Não, nós já estamos pagando isso na conta da... Tá, né? Já estamos pagando. O SAI já está resgatando mais ou menos 1 milhão por mês de juros e correção monetária desde o período do Maroca. Ah, tá. O SAI está pagando uma fatura imensa. Muita gente fala assim, gente, onde é que o SAI está botando o dinheiro da tarifa de água? O SAI está investindo também. Para se ter uma ideia, a contrapartida do município, que era prevista em 18 milhões, foi para 50 e tantos milhões. Pois é, mas eu queria entender uma coisa. Nós vamos gastar essa água ao longo dos anos, né? Vão vir outras empresas a gastar essa água e a gente vai ter um tempo, alguns anos para a gente pagar? Não, nós vamos ter aí uns 10, 15 anos. 10, 15 anos, mas pagar. então é tranquilo. É um financiamento de longo prazo. Mas desde a época que o Maroca era prefeito e a primeira etapa da obra começava a ser feita pelo ANEEL, que o BNDES já colocou o pé no peito da prefeitura. E dizia, olha, só damos continuidade se o vencimento dos juros e amortização começar imediatamente. Porque não é depois da obra pronta, não. Aqui no contrato estava falando na obra pronta, mas a obra tinha 2 anos para ficar pronta, e ela já vai para 4, 5 anos. Então nós não aceitamos mais. Então, na época, o Maroca teve até dúvidas se continuava ou não, mas nós mostramos para ele que nós não tínhamos saída, nós estávamos refém do processo. Então ele ficava como, o bicho pegava. ele como prefeito e eu como deputado achamos que nós não tínhamos saída. E tinha Câmara, pessoas da Câmara que estavam conosco também lá no BNDES, no dia que foi discutido aqui e tal. Mas é o processo que a gente avançou nele que de fato está nos levando a essa decisão. E digo mais, uma obra desse porte, feito pelo PAC, que está chegando ao fim, são poucas. Muito poucas no Brasil. Começaram mais de 100. Está cheio de elefante branco aí, né? E está tudo parado. Como estaria parado se a gente não tivesse determinação e responsabilidade com o futuro da cidade? Márcio, só para encerrar esse assunto,
Tá certo, nós vamos buscar água lá do rio. Agora, e esse leito desse rio? Nós começamos... Temos que ter mais responsabilidade com ele também e pensar em alguma forma de cuidar desse rio, né? Tanto nós como Belo Horizonte, Santa Luzia, Vespasiano... Você está pensando em algum projeto para unir essas cidades e fazer alguma coisa? Olha, nós estamos com o projeto do esgoto de Sete Lagoas em andamento para resolver. Inclusive, o governo federal aprovou um projeto para nós de mais de 70, 80 milhões para fazer todo o sistema até o Rio das Velhas. E o esgoto de Sete Lagoas hoje ele vai todo para o Rio das Velhas. Uhum. Nós captamos a montante e julgamos a jusante abaixo, né? Uhum. Então, mas de qualquer maneira nós estamos prejudicando outra cidade, Presidente Juscelino, Curvelo, nós estamos prejudicando. O esgoto nosso vai para lá, do jeito que o esgoto de Belo Horizonte, de Santa Luzia, veio para nós aqui. Uhum. Nós vamos ter que tratar esse esgoto lá na estação que está aí. Esse é um grande desafio, né, Márcio? Bom, é um grande desafio e mostra o seguinte, nós hoje, o que o SAI faz hoje? O SAI acostumou a captar água do subsolo e já jogar no reservatório para distribuição. Faça algum procedimento simples, como cloração, às vezes, e toca-se o barco. Agora não. Agora nós vamos ter que ter uma análise horária. Vamos ter de hora em hora que está fazendo análise da qualidade da água bruta, da água tratada e da água distribuída. Então nós vamos ter que usar muito mais o intelectual do ser humano, muito mais produtos químicos, muito mais um tratamento de ponta para podermos dar conta do recado. Mas esse é o método e a regra hoje do mundo. Uma cidade igual Xangai ou São Paulo passam por dissabores muito mais pesados que isso. Então nós temos que estar à altura de encarar tudo isso. Realmente. A gente tem que dizer aqui e parabenizar você, mas que a ETA realmente é a obra, né, a grande obra do seu governo, viu? Parabéns. Não, é a grande obra, e será a grande obra de Sete Lagoas durante todo esses decênios futuros, porque é a obra mais importante. Agora, nós vamos ter que ter um carinho muito especial e uma atenção muito forte e uma exigência de qualidade técnica muito alta no SAI. Realmente. Olha, antes de a gente ir para o intervalo, eu queria convidar a toda a população, em nome da Prefeitura, para algumas inaugurações que teremos ainda esse mês, né? Dia 18, a quadra de esporte lá do Monte Carlo. Dia 20, a academia ao ar livre no bairro Luxemburgo. No dia 23, academia ao ar livre no bairro Universitário. Dia 23, academia no bairro Itapuã 1, né? Dia 25, reforma da quadra da Cidade de Deus. Dia 28, reforma da quadra do Bangu, no bairro Vapabuçu. Dia 29, inauguração da academia ao ar livre, no bairro Monte Carlo. No dia 1, no dia 1 do próximo mês, inauguração da nova sede da Secretaria de Esporte no Parque Náutico da Boa Vista. Eita homem que trabalha, hein, Márcio? Parabéns. Vamos a um pequeno intervalo, né? Mas nós vamos ter antes disso aí, inauguração da estação de tratamento de água, que é 17. Essa é no final de semana agora. Parece que essa semana ainda vamos ter inauguração de escolas e lá daquela central de compostagem, lá na Cidade de Deus também. Que bom. Tá aí, ó. Tem obra para todo lado, viu, gente? Vamos um pequeno intervalo, vamos tomar uma aguinha, já voltamos com o Santiago Entrevista, nosso último bloco.